Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, nesse vídeo nós vamos dar sequência, né? É a segunda parte daquele capítulo que nós comentamos, né, no vídeo passado, na aula passada, que é o capítulo 6 do livro de vocês. A gente falou um pouco sobre as teorias ali, sobre conhecimento, né? Sobre o desenvolvimento do conhecimento dedutivo, indutivo. E agora nós vamos trabalhar como se aplica, né, essa percepção do desenvolvimento do conhecimento na prática, falando de filósofos, os primeiros filósofos que utilizaram essas ferramentas metodológicas, tanto a dedução quanto a indução, né, para poder pensar e desenvolver as suas teorias. E aí a gente vai trabalhar um grupo de filósofos conhecidos como os filósofos pré-socráticos, né? Lembrando também que no capítulo 6 a gente discutiu a questão das condições, né, filosóficas ali, materiais, sociais, culturais necessárias para o desenvolvimento da filosofia na Grécia Antiga, né? E esse primeiro grupo de filósofos, os chamados pré-socráticos, porque obviamente vieram antes de Sócrates, né? E são filósofos que se dedicaram a estudar temas relacionados à natureza, à origem das coisas, à origem do universo, né, cosmologia, né? Então, por isso que eles são conhecidos também como filósofos da physis. O objeto de investigação deles era o seguinte: havia uma série de narrativas que explicavam a organização das coisas, do mundo, da sociedade, da criação do homem, da natureza, dentro da esfera da mitologia, dentro da cultura grega. Os pré-socráticos, eles começaram a elaborar uma reflexão lógica, uma reflexão filosófica, racional, né? Tentando buscar uma explicação para esses fenômenos, né? Então essa é a diferença básica, né, entre o pensamento não filosófico e o pensamento filosófico. Esses filósofos, eles estavam preocupados com o que a gente chama em grego de arché ou arché, né? Pronúncia aí, né? Se você fizer a leitura literal do termo, né, o arché de todas as coisas, que é o princípio, né? Seja o princípio do universo, o princípio da humanidade, o princípio da natureza, o princípio da vida. Então, eles vão discutir, vão refletir sobre isso. As ideias propostas por eles são ideias que promoveram uma grande ruptura dentro da lógica de pensamento, né? Você tem a mudança do pensamento mitológico para o pensamento filosófico. Isso é uma transformação extremamente importante, né? Lembrando que o mito ele não tem um caráter racional, lógico, ele é ilógico, né? Enquanto você tem aí dentro do pensamento racional uma construção lógica, né? Então, esses caras vão ser os primeiros a sentar o bumbum, né? Observar o universo, observar a natureza, observar a realidade e tentar entender como essa realidade, essa natureza, ela funciona, tá? E transmitir esse conhecimento para outras pessoas, tudo bem? Beleza? Vamos falar do primeiro aqui, que é o Tales de Mileto. O Tales é um cara que viveu na Grécia por volta do século 7 a.C., tá? Considerado pai da filosofia, né? Um dos primeiros filósofos. E esse cara, além das suas contribuições, né, na matemática, provavelmente vocês já estudaram, né, o Teorema de Tales aí, né? Ele também tem uma contribuição muito grande para o pensamento da filosofia pré-socrática. A visão do Tales é muito interessante, né? Ele acreditava que o arché, o princípio de todas as coisas, é a água. Aí você deve estar pensando, professor, mas como assim? Como é que ele chegou a essa conclusão? Basta você pensar um pouco, existe vida sem água? Não. E então, logicamente, a vida só pode ter vindo da onde? Da água. Diz que ele chegou a essa conclusão porque ele tinha um jardim, né, dentro de sua casa lá, sua propriedade, que ele percorria todos os dias, né, passeava, e ele percebeu, né, que todos os seres vivos que existiam ali naquele jardim dependiam de uma forma ou de outra da água que estava no lago do jardim, né? Então ele chegou a essa conclusão. Tales está errado? Não, né? 2.600 anos antes, né, da descoberta
das cianobactérias, os organismos que surgiram no oceano, né? Que a vida, hoje a gente sabe pela ciência que a vida surgiu na água, nos mares. O Thales já tinha chegado a essa conclusão, sem laboratório, sem análise científica, somente a partir da observação da realidade. Olha que coisa massa, né? Então o Thales, ele faz o que? Ele chega a uma conclusão lógica, né? Uma conclusão racional. Ele explica, olha, não existe vida sem água. Então, consequentemente, a água só pode ser a origem da vida. Além disso, para reafirmar essa teoria, ele dizia que a água é a única substância encontrada na natureza dos seus 3 estados físicos, sólido, líquido e gasoso, né? Então ela tem que ter algo de especial que as outras substâncias não possuem, né? Enfim, então olha que interessante a ideia do Tales. O Tales teve 2 discípulos, né? O Anaximenes e o Anaximandro. Então toma cuidado com as nomenclaturas, né? O Anaximenes discorda em relação a Tales. Ele acredita que o princípio de tudo, né, que o arqué das coisas é o ar, né? E enquanto o Anaximandro, né, chama o princípio de todas as coisas como apeiron, né? Vamos discutir aqui rapidamente esses 2 conceitos. Anaximenes, o ar, assim como a água, o ar é uma substância que sem ele não existe vida. Muito simples essa conclusão, né? Para o Anaximandro, né, você tem a questão do apeiron, que traduzindo seria a ideia de infinito, né? De infinitude, no sentido do universo cósmico, né? Olha, o cara antes do Big Bang, antes dessas teorias, né? Antes do Hubble, antes de qualquer tipo de ferramenta, lá no mundo antigo, o Anaximandro chegou à ideia de que se existe algo que provoca o princípio de todas as coisas, é a infinitude, né? A expansão, é algo que não tem fim, que não acaba, como um universo, né? Que está em expansão constante. Então, são 2 proposições, assim como o Tales, né, com a água, o Anaximandro aí o Anaximenes com o ar, como princípio de todas as coisas, o Anaximandro com o apeiron, né, essa ideia da infinitude de todas as coisas. Independentemente se eles estão certos ou errados, aqui a ideia não é julgar isso, mas é entender como esses caras, a partir da observação da natureza, da realidade, chegaram a essas conclusões. E conclusões assertivas, né? Todos eles estão certos. O fato de um estar certo não anula a descoberta do outro, né? A vida se relaciona com a água, sem dúvida alguma, da mesma forma que se relaciona com o ar, sem dúvida alguma, e sem dúvida alguma o universo e todas as coisas estão em processo, né, de certa forma infinito, tá? De expansão contínua. Então, olha, mesmo muito antes da ciência, esses caras já tinham conseguido vislumbrar isso, tá? Por último, nós vamos trabalhar os 2 talvez mais influentes, mais importantes filósofos pré-socráticos. Esses aqui, inclusive, não foram colocados aí na apostila de vocês, não sei porquê, mas eu vou falar sobre eles, tá? É o Heráclito e o Parmênides. O Heráclito, ele afirmava que o arqué, o princípio de todas as coisas, é a mudança, né? Que tudo que existe está em um contínuo fluxo perpétuo de transformação, né? Então tudo flui, nada permanece como é. Inclusive ele determina o fogo, né, como o arqué de todas as coisas, porque se você olhar uma chama, ela sempre está em constante modificação, né, o seu formato ali, das labaredas, enfim. Então, para ele explicar a sua ideia, ele criou uma metáfora, que é a metáfora do rio, né? Quando você atravessa o rio, nem você e nem o rio continuam o mesmo. Obviamente porque você sai molhado, né? E o rio, quando você atravessa, seja nado, seja caminhando pelo leito do rio, aquela água que passou por você já não é mais a mesma se você mergulhar lá novamente, né? Os detritos ali, todos, né? Enfim, não vão estar exatamente no mesmo lugar como era anteriormente. Então, ele
Ele fala que se existe alguma essência nas coisas, é justamente a transformação, o fato de que tudo está em constante mudança. Isso é óbvio, só você olhar no espelho, você vai perceber que tudo está em transformação. Tem coisas que estão em cima, que vão ficar para baixo, né? Se é que vocês me entendem, né? A transformação do ponto de vista, mudança de ideias, de opiniões. Então, o devir, essa transformação, ela é algo constante. Já o Parmênides, ele discorda do Heráclito. Ele vai se contrapor ao Heráclito dizendo: se existe algo que pode ter provocado a origem de todas as coisas, é a permanência, a não transformação, né? Então, para ele, a essência ela não muda, ela não está em constante transformação. Para ele, usando a metáfora do rio, quando você atravessa o rio, né? Você não deixou de ser você e nem o rio deixou de ser rio. Aí você vai me perguntar: professor, qual que dos dois estão corretos? Não tem que ter nenhum dos dois corretos, já falei isso várias vezes para vocês. A filosofia, o bacana dela é isso, são diferentes pontos de vista. O Parmênides, eu concordo tanto com o Heráclito como com o Parmênides, né? Existem certas coisas que nós não mudamos. Time de futebol faz parte da sua essência. Geralmente uma pessoa torce para um time desde o início da sua vida até o final. Não é verdade? Então, essa relação entre permanência e mudança é uma relação que vai ser muito discutida ao longo da filosofia de uma forma geral. Beleza? Tá? Então é isso. Essas são as ideias dos chamados filósofos pré-socráticos, né? A importância deles são justamente os caras que começaram a indagar, a perguntar e tentar buscar respostas racionais, lógicas para essas perguntas, se distanciando da perspectiva da mitologia. Por isso que eles são pioneiros no processo de reflexão filosófica. Até mais, fiquem com Deus.